Hoje eu quero tocar num vespeiro, porque eu acho assim, tá lá, vamos mexer, vamos cutucar. Homens de peruca fazendo humor, tem limite? Peço para que você assista esse vídeo até o fim, porque é um tema que é polêmico, porque eu tratei sobre isso em uma outra rede social, que é o TikTok, e lá divergiu muito as opiniões das pessoas. Acho que o debate é válido, mas você precisa assistir tudo, porque se você assiste só 2 minutos do vídeo e não vê tudo, e comentar aqui, eu vou sacar se você assistiu o vídeo todo ou não, tá? Porque cuca, eu tenho cuca. Bora pro vídeo. Olá, gente, espero que você se sinta muito à vontade nesse canal, e é o Adodi. Hoje eu quero falar sobre essa nova onda de criadores de conteúdo, principalmente de humor, homens cisgêneros que utilizam estereótipos femininos para fazer humor. Eu tô falando mesmo daquele homem que usa peruca e põe uma roupa dita feminina para fazer graça e escrachar certos comportamentos. E de como algumas coisas me incomodam bastante, porque acho que ultrapassa alguns limites e enfim. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é sobre proibir nada. Quero que proíba. Quero proibir esse tipo de conteúdo. Odeio esse papo de proibição, acho esse papo de proibir muito reacionário. E outra, eu não sou ninguém para proibir nada. E mesmo se eu fosse, eu não proibiria. Tudo bem que às vezes eu tenho vontade de censurar a TV Record, mas enfim. Não é sobre proibição, mas é muito importante que a gente tenha em mente que todo mundo que produz conteúdo está expondo esse conteúdo para a opinião pública. Então a opinião pública pode concordar ou não. Inclusive você pode fazer isso com esse vídeo, concordar ou não com ele, e por isso os comentários estão abertos. Porque produzir conteúdo é isso, ninguém está livre de crítica, então bem menos. Bem, o que eu tô querendo aqui dizer? Se você acompanha o TikTok, não só o TikTok, o Instagram, aqui mesmo no YouTube, é muito comum vermos homens usando roupas ditas femininas, colocando uma peruca mal colocada, um batom borrado, para interpretar personagens ditas mulheres. E o que me incomoda é como muito tem sido feito para escrachar aquilo que se considera feminilidade, para escrachar aquilo que é considerado do mundo das mulheres, ou da feminilidade como um todo, e tornar isso apenas estereótipo e piada, estereótipo e piada. E aí você pode se perguntar, nossa, mas você nem é mulher, por que você está se preocupando com isso? Sim, eu não sou mulher, só que de alguma forma isso cai em outros campos, tanto no campo do machismo, quanto no campo de como o público lida com a feminilidade que o meu corpo também carrega. Eu sou uma gay afeminada, eu não sou mulher, mas ser uma gay afeminada também me traz alguns incômodos de quando eu olho esses homens fazendo esses conteúdos. O que me incomoda é que esses homens, geralmente, estou falando de homens cisgêneros, e são homens muitas vezes héteros e outras vezes gays, tá? De todos os lados. De fazer piada com aquilo que eles consideram histeria, né? A mulher histérica, a mulher nervosa, a mulher sempre brava, a mãe histérica, essas coisas todas. De pegar isso que geralmente esses homens dizem odiar nas mulheres, ou se comportar de uma forma onde demonstra que esses homens não gostam disso, que eles consideram histeria ou estresse, e fazer piada com isso e ganhar dinheiro com isso, assim. E aí, eu não vou citar aqui nomes de criadores de conteúdo, porque eu não quero personalizar a discussão. Porque se eu personalizo, vira uma discussão sobre o indivíduo e não sobre o conteúdo do que eles estão produzindo. Eu só vou citar uma pessoa que eu acho que é um exemplo positivo de criação de conteúdo, ao meu ver. Eu vou citar ele agora. Mas antes de tudo, se inscreve nesse canal, porque sua inscrição é muito importante. Deixa like nesse vídeo, comenta suas questões sobre isso também. Compartilha com quem você acha que esse vídeo possa agregar alguma coisa. Mas comenta, se inscreve aqui. @GiovanniAdodi é minhas redes sociais, me segue lá para saber o que eu tô postando por lá também. Tem um exemplo que eu acho muito positivo e que eu gosto e eu acho legal, é o Anderson Profeta, que é esse rapaz que está aqui na tela. Eu gosto do Anderson Profeta porque, consciente ou inconscientemente, não sei, mas acho que é muito consciente, ele não ultrapassa certos limites e ele produz um conteúdo de humor muito diversificado. O que é que eu quero dizer? Ele não fica interpretando só personagens ditas mulheres, ele interpreta de tudo. Interpreta personagens masculinos, personagens femininas, e aí a advogada ou advogado, o cabeleireiro ou a cabeleireira, a amiga ou amigo, o boy que tá afim de uma menina ou a menina que tá afim de um boy. Ele interpreta vários tipos de personagens e não fica preso a um estereótipo. Ele geralmente usa estereótipos em outro sentido, que são os estereótipos das relações humanas, de como a gente se comporta um com o outro. E ele não estereotipa, por exemplo, as personagens femininas dele. Sabe por quê? Uma coisa que eu gosto muito no Anderson. O Anderson criou alguns trejeitos e algumas expressões
que ele aplica a todos os personagens e a todas as personagens, independente de quem seja essa personagem, se é uma personagem mais feminina ou mais masculina. Ele tem uma expressão que é o quê? Que ele grita sempre o quê? Ele aplica esse bordão a todas as personagens que ele interpreta, seja um personagem masculino ou feminino. É uma coisa muito simples, mas muito bonita, porque pra mim é isso, assim. Não é um estereótipo de um personagem, mas é um estereótipo ou um bordão que ele usa para aplicar a todos os personagens e acaba sendo uma característica da atuação dele enquanto produtor de conteúdo, assim. Eu acho ele esse exemplo positivo porque ele não está escrachando a feminilidade, ele não está escrachando aquilo que é considerado feminino. Ele interpreta personagens femininas, mas tem um limite na interpretação. E os bordões e os comportamentos que ele aplica a essas personagens femininas, ele também aplica às masculinas, os personagens masculinos. E eu acho isso muito interessante. Eu olho para o Anderson Profeta e eu vejo que é uma produção de conteúdo muito legal. Não é ofensiva e é muito engraçada, assim, porque ele tem essa diversificação e um cuidado de ser apenas humor e não ultrapassar o limite do escracho. E aí, esse é um exemplo positivo. Sobre a parte negativa, e aí não é mais Anderson Profeta, para mim o Anderson Profeta é só um exemplo positivo. Se alguém discordar, fica aqui nos comentários, mas a minha interpretação sobre ele é muito positiva, assim. Mas tem outros produtores de conteúdo que só interpretam personagens femininas. Só interpretam personagens femininas. E sempre interpreta no campo do escracho, de ridicularizar aquilo que é considerado feminino, ridicularizar o jeito de se vestir, do que é considerado se vestir feminino, escracha o jeito de falar feminino e o jeito de se comportar que é considerado feminino. Quando eu falo considerado feminino é porque essas coisas são construções sociais, tá? O feminino e o masculino não é elemento da natureza, é um elemento de construção social. Isso me irrita, porque se esse produtor de conteúdo só tem como, aspas, humor, o escrachar o que é considerado feminino, aí pra mim já não é legal, é um sinal de que essa pessoa tá reforçando estereótipos e preconceitos contra isso que é considerado feminino. Tá usando aquilo que ele mesmo, às vezes, que ele mesmo tem um olhar preconceituoso sobre aquilo, mas resolveu criar esse escracho em torno disso para ser engraçadinho e ganhar visibilidade com isso. Se não tá entendendo nada, comenta aqui, tá? Bora conversar, mas eu acho que eu tô sendo claro, mas comente. E aí alguém pode me falar: Nossa, mas tem gente que adora. Se você for em vários perfis desse, você vai ver que muitas mulheres amam esse conteúdo. sim, gente, amam esse conteúdo por vários motivos. Às vezes porque tem uma identificação, às vezes porque assim, não está muito se preocupando se aquilo é escrachado ou não, só quer rir, porque as pessoas têm muitos problemas durante o dia. E às vezes elas só querem rir. Mas ter alguém que goste não quer dizer que isso deixe de ser problemático. E ter mulheres que gostem não quer dizer que isso deixe de ser problemático. Até porque existem outras mulheres que não gostam. E essa não é uma discussão que está presa nas redes sociais, porque esse tipo de humor, do escracho com o que é considerado feminino, existe na TV há muito tempo. Na verdade, esse humor do TikTok é só esse tipo de humor em específico é uma reciclagem do que já é feito há muito tempo. E existem críticas sobre isso há muito tempo. Na academia, né, nas universidades, fora da academia. Inclusive, vou deixar textos aqui, porque um dia uma pessoa falou assim, discussões que só existem no Twitter ou no TikTok. Aí eu vou deixar textos aqui para perceberem que essa discussão existe muito antes da existência de certas redes sociais. Né? Porque, assim, as pessoas estão produzindo críticas há muito tempo sobre essas coisas. E é isso, assim, o fato de ter pessoas que gostam não quer dizer que não seja problemático. E uma outra coisa que eu também percebo é que existe uma parte da culpa disso que é do público. E aí, uma coisa que eu me questiono e que eu trago para cá esse questionamento é o seguinte: por que para essas pessoas, em geral, para o público, por que para essas pessoas é tão fácil seguir um produtor de conteúdo que é homem, que escracha a feminilidade para fazer humor? Por que é tão fácil seguir essas pessoas, mas é tão difícil seguir uma gay afeminada? Seguir uma mulher cis que produz conteúdo, ou uma mulher trans, enfim, que produza conteúdo, por exemplo, fazendo o contrário. Por exemplo, a Demara vivia interpretando personagens masculinos e usando o estereótipo desses personagens masculinos para fazer uma crítica à masculinidade, assim, a masculinidade mais hegemônica. Por que para esse público é difícil seguir mulheres que brincam com os estereótipos masculinos e é difícil seguir uma gay afeminada que produz conteúdo também? E aí eu acho que já estou deixando aqui bem claro o meu incômodo, né? Tipo, isso tem muito a ver com misoginia, com machismo, com homofobia, tantas outras coisas, assim. Porque no fundo é isso. Muitas pessoas gostam de ver
a feminilidade escrachada e feita de piada porque estão acostumadas a isso, porque numa sociedade machista é isso que é o considerado normal, né? O masculino feito de padrão e o feminino, aquilo que é considerado feminino, sendo colocado num lugar de escracho, assim. Ou aquilo que é considerado de mulher sendo colocado num lugar de escracho. Quando eu falo ser feminino, eu não estou falando só sobre o ser mulher, tá? Porque ser feminino não é necessariamente sobre ser mulher. Existem homens femininos, como por exemplo homens gays, e por aí vai. E aí tudo que se aproxima do feminino geralmente é colocado num lugar de inferioridade. E aí é isso. É fácil consumir o conteúdo de escracho ao feminino, mas é difícil consumir aquela pessoa, por exemplo, que é um gay feminino, um gay afeminado, que não esteja produzindo humor, porque aí você vai precisar lidar com uma discussão que é: nossa, esse homem é um homem gay afeminado porque ele é desse jeito e eu preciso respeitar ele desse jeito. E para as pessoas é difícil respeitar um gay afeminado. E aí também é difícil consumir uma mulher que escracha o masculino, porque ela não está escrachando algo inferiorizado, ela está escrachando algo que geralmente é tratado no lugar de normalidade, né? O que eu quero dizer? O masculino, aquilo que é considerado masculino, é geralmente associado aos homens, por conta de várias questões, é considerado normal, né? A masculinidade, o ser homem tá de boa, é isso aí mesmo, é o normal, é o padrão. É difícil consumir, por exemplo, a Ademara, quando ela produzia conteúdo escrachando a masculinidade, porque, como assim? Fazer piada com o que é normal? Aspas, normal? Não aceito isso não. Tanto é que, por mais que a Ademara tivesse gente que seguisse ela e que adorasse esses conteúdos, ela era muito criticada por homens e mulheres, por, nossa, mas nem todos os homens são assim, nossa, mas nem, entende? Mas aí, consumir esses homens escrachando a feminilidade é normal, né? Afinal, ser feminino é ser inferior, então tá tudo bem fazer graça com isso. Esse vídeo é um vídeo que eu queria muito falar sobre isso, porque eu falei disso no TikTok, só que eu fiz um vídeo mais curto e eu queria fazer algo mais completo, tratando com mais detalhes os meus incômodos com isso. Lembrando, não é sobre proibir, é sobre fazer reflexão. Tudo que é produção de conteúdo tá aí para ser elogiado, criticado. Não é sobre proibir, tá? Não é sobre proibir, é sobre analisar. Se você assistiu esse vídeo, deixa esse comentário aí pra gente comentar e discutir, deixa o seu like, compartilha, se inscreve nesse canal e, por favor, me segue nas redes sociais também. E vamos engajar o Adodi para que a gente chegue mais longe. Repito, debater com educação, tá? Sem fanatismos aqui. Beijos.